Em 13 de outubro de 1307, ao amanhecer, aconteceu uma das operações policiais mais coordenadas da história medieval. Em questão de horas, agentes do rei Felipe IV da França prenderam simultaneamente mais de 2.000 membros da Ordem dos Cavaleiros Templários em todo o território francês. 2.000 pessoas, na mesma manhã, sem aviso, sem vazamento prévio, sem que nenhum templário tivesse conseguido escapar a tempo. Para um reino medieval sem telefone, sem telégrafo, sem qualquer sistema de comunicação rápida, essa coordenação era tecnicamente quase impossível. As ordens tinham sido distribuídas em envelopes lacrados semanas antes, com instrução explícita de que só podiam ser abertas na madrugada de 13 de outubro. Felipe IV havia planejado aquela manhã com uma precisão que não tinha precedente na Europa da época. E o que ele queria, antes de qualquer coisa, antes das confissões, antes dos julgamentos, antes das fogueiras, eram os arquivos. Os arquivos dos Templários nunca foram encontrados. Isso não é lenda, não é teoria conspiratória, é um fato histórico documentado nos próprios registros do processo de dissolução da Ordem. Os oficiais de Felipe IV que invadiram as casas templárias em Paris, em Lyon, em Bordeaux, em dezenas de cidades francesas naquela manhã de outubro, encontraram documentos administrativos ordinários, registros de propriedade, contabilidade, correspondência de rotina. O que não encontraram foi o arquivo central da Ordem, o repositório que deveria conter décadas de correspondência diplomática, registros das atividades na Terra Santa e o que quer que os templários tivessem trazido de Jerusalém nos 80 anos em que controlaram o território do antigo Templo de Salomão. Esse arquivo simplesmente não estava lá. E as perguntas que essa ausência levanta são perguntas que 700 anos de pesquisa histórica ainda não conseguiram responder de forma satisfatória. Vamos começar pelo que é verificável. Os Templários existiram por aproximadamente 190 anos, entre 1118 e 1312. Durante esse período, foram a organização financeira mais sofisticada da Europa medieval, inventando práticas bancárias que anteciparam o sistema financeiro moderno por séculos, incluindo algo que funcionava como cartas de crédito internacionais, permitindo que um peregrino depositasse dinheiro em Paris e sacasse o equivalente em Jerusalém sem carregar moedas físicas numa viagem perigosa. Para administrar esse sistema em escala continental, precisavam de uma infraestrutura documental extraordinariamente complexa. Registros de transações, contratos, correspondência com reis e papas, tratados diplomáticos, inventários de propriedades em 12 países diferentes. Toda essa documentação existia. Tinha que existir, porque sem ela o sistema financeiro da Ordem simplesmente não poderia funcionar. E depois de outubro de 1307, ela desapareceu, como se nunca tivesse existido. O historiador britânico Malcolm Barber, professor na Universidade de Reading e autor do que é considerado o trabalho acadêmico mais rigoroso sobre os Templários, publicado nos últimos 50 anos, dedicou um capítulo inteiro do seu livro The New Knighthood, publicado em 1994, ao problema do arquivo desaparecido. Barber foi cuidadoso, como sempre é, e não fez afirmações que não pudesse sustentar com fontes primárias. Mas o que ele documentou foi suficientemente perturbador para qualquer pessoa que leia com atenção. Ele demonstrou que existiam referências, em documentos externos à Ordem, preservados em arquivos franceses, ingleses e aragoneses, a uma série de documentos templários específicos que deveriam existir e que não aparecem em nenhum arquivo conhecido. Não em fragmentos, não em cópias, não em resumos. Simplesmente não aparecem. E alguns desses documentos eram do tipo que normalmente sobrevive em múltiplas cópias, porque eram distribuídos para várias casas da Ordem simultaneamente. O desaparecimento de todos os exemplares de todos esses documentos ao mesmo tempo não tem explicação convencional. Mas existe algo ainda mais perturbador do que os documentos que desapareceram. É o que aconteceu nos dias imediatamente anteriores às prisões de outubro de 1307, porque as evidências disponíveis sugerem que os templários sabiam o que estava vindo, sabiam com antecedência suficiente para agir, e que a ação que tomaram foi coordenada de uma forma que revela uma estrutura organizacional muito mais sofisticada do que qualquer historiador conseguiu mapear completamente. Na noite de 12 para 13 de outubro,
Horas antes das prisões, uma frota de navios partiu do porto de La Rochelle, na costa atlântica da França. Os registros portuários, que sobreviveram parcialmente nos arquivos municipais de La Rochelle e foram estudados pelo historiador francês Laurent Daillier nos anos 70, indicam que entre 18 e 22 navios partiram naquela noite. O destino declarado nos registros era variado e vago, rotas comerciais normais para a época. Nenhum desses navios foi subsequentemente localizado em nenhum porto europeu que mantinha registros de chegada. Eles partiram de La Rochelle na noite de 12 de outubro de 1307 e desapareceram da história documental. O que estava nesses navios é uma das perguntas mais persistentes da historiografia medieval. A resposta óbvia, e a mais frequentemente citada, é que carregavam o tesouro financeiro da ordem, o ouro e a prata acumulados em décadas de operações bancárias internacionais. Mas Daillier, analisando os registros portuários com detalhe, observou que o calado dos navios registrado na saída era inconsistente com uma carga primariamente metálica. Navios carregados com metal afundam mais na água, e a diferença é visível e registrável. O calado registrado sugeria uma carga volumosa, mas relativamente leve. Documentos, pergaminhos, caixas de madeira com conteúdo não metálico. Daillier publicou essa observação em 1976, num artigo em francês que teve circulação limitada e nunca foi traduzido para o inglês. A implicação era clara. O que saiu de La Rochelle naquela noite era principalmente o arquivo da ordem, não seu tesouro financeiro. O ouro podia ser substituído, o arquivo não podia. Essa conclusão, se correta, transforma completamente a pergunta sobre o destino dos navios. Não estamos buscando um tesouro escondido, estamos buscando documentos. E documentos têm um destino diferente do ouro. Ouro você esconde numa câmara, e ele permanece lá indefinidamente. Documentos você esconde onde podem ser lidos, consultados, preservados de forma ativa, porque documentos que ninguém pode acessar eventualmente se deterioram e se perdem. Se os templários esconderam seu arquivo com a intenção de preservá-lo, esconderam-no num lugar onde alguém pudesse cuidar dele. E isso implica continuidade institucional, uma organização que sobreviveu à dissolução oficial da Ordem em 1312 e que manteve a custódia dos documentos por séculos. Aqui é onde a história entra numa zona que a academia convencional trata com enorme cautela, e com razão, porque é exatamente nessa zona que a especulação selvagem se mistura com evidências fragmentárias, de uma forma que torna difícil separar o que é documentado do que é inferido. Mas existem algumas coisas que são documentadas e que raramente aparecem nas discussões mainstream sobre os templários. A primeira é que a dissolução da ordem em 1312, pelo Concílio de Viena, não foi universal. Em Portugal, o rei Dom Dinis negociou com o Papa Clemente V a transformação dos templários portugueses numa nova ordem chamada Ordem de Cristo, que herdou todas as propriedades e, crucialmente, todos os membros da Ordem Templária em território português. Em Aragão, processo similar resultou na Ordem de Montesa. Essas não foram dissoluções, foram renomeações com continuidade institucional explícita. Os mesmos homens, as mesmas propriedades, a mesma estrutura organizacional, um nome diferente. E a Ordem de Cristo Portuguesa é relevante por uma razão específica, que vai muito além da sobrevivência institucional dos Templários Ibéricos. Em 1418, o infante Dom Henrique de Portugal, que a história conhece como Henrique o Navegador, tornou-se grão-mestre da Ordem de Cristo. Sob sua liderança, a Ordem financiou e organizou as expedições de exploração marítima que resultaram na circunnavegação da África, na chegada de Vasco da Gama à Índia em 1498 e na chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil em 1500. As caravelas portuguesas navegavam com a cruz da Ordem de Cristo nas velas, não a cruz de Portugal, a cruz da Ordem que havia sucedido os Templários. E Henrique o Navegador, que passou décadas organizando essas expedições a partir de Sagres, no extremo sudoeste de Portugal, tinha acesso a cartografia e conhecimento geográfico que seus contemporâneos não conseguiam explicar satisfatoriamente. As cartas náuticas que os portugueses usavam nas grandes navegações descreviam costas que os europeus supostamente ainda não haviam explorado. De onde vinha esse conhecimento
É uma pergunta que os historiadores da cartografia debatem há mais de um século, sem conclusão definitiva. Uma das hipóteses, minoritária mas fundamentada em evidências fragmentárias, é que parte desse conhecimento cartográfico veio dos arquivos templários, que durante os 190 anos de presença na Terra Santa e nas rotas comerciais entre Europa e Oriente Médio, os templários haviam acumulado conhecimento geográfico e cartográfico que não estava disponível para o resto da Europa. Conhecimento que foi preservado, que chegou à Ordem de Cristo através da continuidade institucional portuguesa e que Henrique o Navegador tinha acesso, porque era grão-mestre de uma ordem que guardava documentos que ninguém mais sabia que existiam. Isso não é afirmado como fato estabelecido por nenhum historiador sério, Mas também não foi refutado de forma conclusiva, porque a refutação exigiria acesso aos arquivos da Ordem de Cristo, que estão hoje no Arquivo Nacional Torre do Tombo, em Lisboa, parcialmente acessíveis, com lacunas que os próprios arquivistas portugueses descrevem como inexplicáveis, dado o volume de documentação que deveria existir para uma ordem dessa magnitude naquele período. Inexplicáveis. Essa palavra aparece com uma frequência perturbadora quando pesquisadores sérios descrevem o estado dos arquivos relacionados aos templários em qualquer país onde a ordem teve presença significativa. Na Inglaterra, os arquivos da ordem foram apreendidos pela coroa após a dissolução e deveriam estar nos arquivos nacionais em Kew. Estão lá parcialmente. A parte que falta, que historiadores estimam em aproximadamente 1/3 do volume total esperado, com base em referências cruzadas em outros documentos, simplesmente não foi localizada em 700 anos de pesquisa. Na Alemanha, os arquivos da Ordem em território do Sacro Império Romano foram dispersos entre várias instituições após 1312 e nunca foram completamente reunidos ou catalogados. Na Espanha, além da Ordem de Montesa, que sucedeu os Templários em Aragão, existia uma presença templária significativa em Castela, cujos arquivos foram incorporados à Ordem de Santiago e que permanecem hoje numa coleção no Arquivo Histórico Nacional de Madrid, classificada como em processo de catalogação desde 1948. 76 anos em processo de catalogação. Esse padrão geográfico de lacunas arquivísticas simultâneas em múltiplos países não tem precedente histórico comparável para uma organização dessa escala. Quando uma ordem monástica ordinária era dissolvida na Idade Média, seus documentos eram dispersos, mas raramente desapareciam completamente, porque não havia interesse específico em fazê-los desaparecer. Os templários são diferentes, e a diferença sistemática, o fato de que os arquivos estão incompletos de formas similares em países diferentes, que passaram por processos de dissolução diferentes, sugere não um acidente histórico, mas uma ação coordenada. Alguém, em múltiplos lugares ao mesmo tempo, tomou decisões específicas sobre quais documentos deviam sobreviver e quais não deviam, ou quais deviam sobreviver, mas em locais que não fossem imediatamente encontrados. O pesquisador italiano Simonetta Serrini, que dedicou sua carreira acadêmica ao estudo dos documentos templários originais e publicou em 2007 um trabalho chamado La Révolution des Templiers, baseado em fontes primárias, passou anos analisando os documentos do processo de dissolução da ordem preservados nos arquivos vaticanos, os mesmos arquivos que discutimos antes. O que ela encontrou foi algo que mudou a forma como ela entendia a questão dos arquivos desaparecidos. Nos registros dos interrogatórios de templários presos em 1307 e 1308, havia uma consistência notável nas respostas a perguntas sobre documentos específicos da ordem. Quando os inquisidores perguntavam sobre determinados tipos de documentos, os templários interrogados respondiam de formas que Serrini classificou como evasivas de forma coordenada. Não negavam a existência dos documentos. Não afirmavam não saber de nada. Respondiam com formulações que reconheciam implicitamente que os documentos existiam, mas que desviavam qualquer pergunta sobre sua localização para outros membros da ordem que já estavam mortos ou eram inacessíveis. Era uma resposta treinada. Uma resposta que havia sido preparada com antecedência para exatamente esse tipo de interrogatório. O que implica que antes das prisões de outubro de 1307, antes que qualquer templário soubesse oficialmente que seria preso, existia já um protocolo estabelecido para responder perguntas sobre os documentos mais sensíveis da ordem. Um protocolo de negação plausível, que foi executado de forma suficientemente consistente para que,
700 anos depois, nenhum inquisidor medieval e nenhum historiador moderno tenha conseguido localizar o que estava sendo protegido. Serrini publicou essa observação no seu livro de 2007 e não recebeu praticamente nenhuma atenção da imprensa generalista. O livro foi bem recebido academicamente, citado em trabalhos especializados, ignorado pelo mercado de livros populares sobre templários, que prefere histórias sobre tesouros escondidos e códigos secretos. A diferença entre o que o mercado quer e o que a pesquisa séria produz é parte do problema, porque cria um ruído tão grande em torno do tema que qualquer afirmação fundamentada é automaticamente associada ao sensacionalismo, o que convenientemente torna mais difícil discutir o que é realmente verificável. O que é realmente verificável inclui algo que aconteceu em 2002 e que recebeu cobertura surpreendentemente limitada, dado seu significado histórico. Naquele ano, o Vaticano publicou um documento chamado Processos contra Templários, uma edição facsimilada dos registros originais do processo de dissolução da Ordem, acompanhada de transcrições e análises acadêmicas. A publicação custou aproximadamente 8.000 euros por cópia e foi produzida em edição limitada de 800 unidades destinadas a instituições acadêmicas, não ao público geral, a instituições acadêmicas selecionadas. A razão declarada para o preço proibitivo e a distribuição restrita era a qualidade da reprodução facsimilada, que era genuinamente excepcional. Mas o efeito prático foi que os documentos mais completos disponíveis sobre o processo templário ficaram acessíveis apenas a pessoas com recursos financeiros ou acesso institucional suficientes para obter uma das 800 cópias. E dentro desses documentos, segundo pesquisadores que tiveram acesso a eles, existiam referências a materiais específicos mencionados nos interrogatórios que não constavam em nenhum inventário de arquivo conhecido. Materiais que os inquisidores haviam perguntado sobre, que os templários haviam mencionado indiretamente, mas cujo paradeiro nunca foi estabelecido nos registros do processo. Um desses materiais é descrito em 3 interrogatórios separados, conduzidos em cidades diferentes, com prisioneiros diferentes, como um conjunto de pergaminhos que os interrogados chamavam consistentemente de o que foi trazido da Casa do Rei. A Casa do Rei, em contexto templário medieval, era uma referência ao Templo de Salomão. O que foi trazido da Casa do Rei era o que os templários haviam encontrado ou retirado durante as escavações sob o Monte do Templo, entre 1118 e 1128. Os interrogatórios que mencionam esses pergaminhos foram conduzidos em 1308, 80 anos depois do fim das escavações, e os prisioneiros claramente sabiam da existência dos materiais, mas claramente não sabiam onde estavam. O que significa que a informação sobre a localização estava protegida por um nível de compartimentalização interno que excluía até membros da ordem que sabiam que os materiais existiam. Apenas algumas pessoas específicas sabiam onde estavam. E se essas pessoas foram presas em outubro de 1307 e levaram a informação para a fogueira, os materiais podem estar em algum lugar que ninguém mais sabe identificar, esperando numa câmara ou num cofre que sobreviveu, porque a pessoa que sabia onde estava não chegou a revelar isso a ninguém antes de morrer. Essa possibilidade não é confortante, mas é possível. E existe uma história específica que sugere que não é apenas possível, que existe pelo menos uma linha de transmissão que sobreviveu. Em 1708, um advogado escocês chamado Andrew Michael Ramsay fez um discurso numa loja maçônica em Paris, que ficou conhecido na história da maçonaria como o Discurso de Ramsay. Nesse discurso, Ramsay afirmou que a maçonaria moderna descendia diretamente dos cavaleiros cruzados que haviam escavado sob o Templo de Salomão e que haviam trazido de volta para a Europa um conhecimento que preservavam em seus rituais e documentos. Ramsay era um homem culto, bem relacionado, não um excêntrico. Ele estava afirmando publicamente, numa loja maçônica parisiense, frequentada pela elite intelectual francesa do século XVIII, que existia uma linha de continuidade entre o que os templários haviam encontrado em Jerusalém e as práticas da maçonaria do seu tempo. O discurso circulou amplamente nos meios maçônicos europeus e foi o ponto de partida para a criação dos chamados graus escoceses da maçonaria, que incorporavam explicitamente elementos templários na sua simbologia
e nos seus rituais. Ramsay poderia simplesmente estar inventando uma genealogia nobre para uma organização que queria prestígio histórico. Isso é a explicação mais comum e provavelmente a mais frequentemente correta para afirmações desse tipo. Mas existe um detalhe que torna o caso Ramsay ligeiramente mais complexo. Em 1713, 25 anos antes do discurso, Ramsay havia sido admitido na Ordem de Saint-Lazare, uma ordem cavalheiresca francesa com raízes na Terra Santa, que mantinha arquivos próprios em Paris. O que Ramsay viu nesses arquivos antes de fazer seu discurso em 1708 nunca foi estabelecido. Os arquivos da Ordem de Saint-Lazare foram parcialmente destruídos durante a Revolução Francesa, e o restante foi disperso em localidades que os historiadores da Ordem ainda hoje tentam rastrear. O que sobreviveu não foi suficientemente estudado para confirmar ou descartar que contivesse materiais de origem templária. A pesquisa necessária para responder a essa pergunta exigiria acesso a coleções distribuídas em pelo menos 6 arquivos diferentes, em 3 países, várias das quais estão parcial ou totalmente inacessíveis. O financiamento para esse tipo de pesquisa multi-arquivo raramente existe. E assim, a pergunta permanece aberta, não por falta de método, mas por falta de acesso e recursos. Voltemos à pergunta central, porque é fácil perder o fio quando a história se ramifica em tantas direções. A pergunta central não é onde estão os arquivos templários. É porque, 700 anos depois da dissolução de uma ordem medieval, ainda não é possível responder a essa pergunta com clareza. Parte da resposta é simplesmente a natureza do tempo e da preservação documental medieval, que é fragmentária e acidental por definição. Mas apenas parte. Porque existe outra parte que não é acidental, que é estrutural, que envolve decisões ativas tomadas por instituições que sobreviveram à ordem e que têm interesse específico em controlar o que se sabe sobre ela. O Vaticano é a mais óbvia dessas instituições, mas não é a única. Os arquivos nacionais de vários países europeus contêm coleções relacionadas aos templários, com lacunas que seus próprios arquivistas não conseguem explicar. A Ordem de Malta, sucessora dos hospitalários que herdaram propriedades templárias após a dissolução, mantém arquivos em Valetta, que pesquisadores descrevem consistentemente como menos completos do que deveriam ser, dado o volume de documentação que a Ordem deveria ter produzido no período. A Ordem de Cristo Portuguesa, sucessora direta dos Templários Ibéricos, tem arquivos no Torre do Tombo, que o historiador português Luís Felipe Oliveira descreveu numa comunicação acadêmica em 2015 como apresentando padrões de lacuna que não têm precedente comparável em arquivos de ordens religiosas do mesmo período. Padrões de lacuna. Não ausências aleatórias, não deterioração comum, padrões. Padrões sugerem escolha, e escolha sobre o que preservar e o que não preservar em múltiplos arquivos, em múltiplos países, ao longo de séculos, sugerem uma coordenação que é difícil de explicar sem admitir que existe, ou existiu, algo nos documentos templários, que várias instituições independentes consideraram importante o suficiente para não deixar que chegasse facilmente ao público. Seja lá o que foi trazido da casa do rei em 1128, seja lá o que saiu de La Rochelle na noite de 12 de outubro de 1307, seja lá o que Ramsay viu nos arquivos de Saint-Lazare antes de fazer seu discurso, o resultado prático é o mesmo. 700 anos de pesquisa histórica séria produziram um mapa muito detalhado dos contornos de uma ausência. Sabemos com precisão considerável o que deveria estar nos arquivos e não está. Sabemos com precisão considerável as circunstâncias em que os documentos desapareceram. Sabemos os nomes das pessoas que provavelmente sabiam onde estavam e que morreram sem revelar isso. O que não sabemos é o conteúdo. E o conteúdo é exatamente o que todas essas camadas de ausência, coordenação e silêncio institucional parecem ter sido construídas para proteger. Em 2023, o historiador americano Sean L. Field, da Universidade de Vermont, publicou um artigo na revista Speculum, que é o principal periódico acadêmico de estudos medievais em língua inglesa, revisando as evidências disponíveis sobre os arquivos templários, com uma metodologia que ele descreveu como tentativa de separar o que sabemos do que inferimos, do que imaginamos. A conclusão central do artigo
era que o volume de documentação que deveria existir com base no que sabemos sobre as operações da Ordem era aproximadamente 6 vezes maior do que o volume de documentação templária que sobreviveu em todos os arquivos conhecidos combinados. 6 vezes. 5/6 do arquivo de uma das organizações mais documentadas da Europa medieval simplesmente não existe em lugar nenhum que a pesquisa histórica tenha conseguido identificar. Field concluiu o artigo com uma frase que o conselho editorial da Speculum considerou incomumente direta para um periódico acadêmico, mas deixou passar. A frase dizia que a ausência documental em torno dos Templários era de uma escala e consistência que excedia qualquer explicação baseada apenas em acidente, deterioração ou dispersão histórica normal, e que qualquer teoria adequada sobre o destino dos arquivos templários precisava incluir como variável a possibilidade de remoção deliberada e preservação ativa em localização desconhecida. Remoção deliberada e preservação ativa em localização desconhecida. Em 2023, em Speculum, por um historiador da Universidade de Vermont, que passou anos verificando cada fonte antes de escrever uma palavra. Isso não resolve o mistério. Nada resolve o mistério por enquanto, mas transforma a questão de especulação popular em problema histórico reconhecido academicamente. E problemas históricos reconhecidos academicamente têm uma característica: eventualmente produzem pesquisa suficiente para gerar respostas, desde que haja acesso às fontes necessárias. O acesso às fontes necessárias para responder à questão dos arquivos templários está distribuído entre o Vaticano, arquivos nacionais de pelo menos 6 países, coleções de ordens religiosas que sobrevivem até hoje, e possivelmente um local, ou múltiplos locais, que nenhum pesquisador identificou ainda. Cada uma dessas fontes tem seus próprios protocolos de acesso, suas próprias lacunas inexplicadas, seus próprios processos de catalogação que não terminam. E enquanto o acesso permanecer assim, fragmentado, controlado e incompleto, a resposta para o que os templários guardavam permanece onde sempre esteve, do lado invisível de uma história que só mostra seus contornos e nunca seu centro. Existe um lugar em Portugal que a maioria dos turistas fotografa sem entender o que está vendo. É um castelo circular numa colina acima da cidade de Tomar, a uns 140 quilômetros ao norte de Lisboa. O castelo se chama Convento de Cristo. Foi construído pelos Templários no século XII, e no seu centro existe uma estrutura arquitetônica chamada charola, uma rotunda de 16 lados, que foi deliberadamente construída como réplica do que os Templários viram quando entraram pela primeira vez na cúpula da rocha em Jerusalém. Não é uma coincidência estética. É uma declaração de intenção, construída em pedra, visível há 800 anos. Os templários que construíram aquilo queriam que qualquer pessoa que soubesse o que estava vendo reconhecesse imediatamente a referência. E dentro dessa estrutura, nos subterrâneos do convento que não fazem parte do circuito turístico regular, existem câmaras que os arquitetos que fizeram o levantamento estrutural do complexo nos anos 80 do século XX descreveram em relatório técnico como apresentando características construtivas inconsistentes com o período de edificação declarado. Inconsistentes com o século XII, o que significa que parte do que está abaixo do Convento de Cristo é mais antigo do que o próprio convento. Mais antigo do que o convento construído pelos Templários, sobre uma colina que eles escolheram especificamente porque já havia estruturas anteriores naquele local. Estruturas de origem não identificada nos registros históricos disponíveis. Os arquitetos que fizeram o levantamento incluíram essa observação num rodapé técnico do relatório e não elaboraram. O relatório está no arquivo do Instituto Português do Património Arquitetónico, em Lisboa. Não está digitalizado. Pode ser consultado mediante solicitação prévia com justificativa académica formal. Ninguém da imprensa generalista parece ter lido esse relatório. Mas voltemos aos arquivos, porque a história de Tomar é relevante não como mistério arquitetónico, mas como evidência de algo maior. Os templários construíam para durar e construíam com intenção. Cada escolha que fizeram, de onde construir, como construir, o que colocar dentro do que construíram, era deliberada de uma forma que pressupunha continuidade, que pressupunha que viria alguém depois, capaz de ler o que haviam deixado. E essa mentalidade de longo prazo, essa obsessão com preservação que ia além do óbvio, é o que torna a questão dos arquivos desaparecidos tão fascinante e tão frustrante ao mesmo tempo.
Existe um pesquisador que trabalhou mais perto dessa questão do que quase qualquer outro nos últimos 30 anos e que raramente é citado fora dos círculos especializados, porque seu trabalho é tecnicamente denso e deliberadamente cauteloso. Seu nome é Jochen Burgdorf, professor de História Medieval na California State University em Fullerton, e ele passou décadas analisando os registros administrativos dos Templários, que sobreviveram dispersos em arquivos de toda a Europa. O que Burgdorf identificou, e que publicou em 2008 num volume acadêmico chamado The Central Convent of Hospitallers and Templars, é que a estrutura administrativa da Ordem tinha um nível de compartimentalização da informação que era extraordinariamente sofisticado para o século XII e XIII. Informações específicas sobre determinadas operações circulavam apenas entre membros de um nível hierárquico específico, nunca desciam para os níveis inferiores e nunca eram colocadas em documentos que circulavam pela rede administrativa normal da Ordem. Burgdorf identificou isso através de lacunas nos registros sobreviventes, de referências a informações que claramente existiam, mas que nunca aparecem descritas explicitamente em nenhum documento preservado. Essa compartimentalização tinha uma consequência prática que Burgdorf não elaborou no seu livro, mas que é óbvia para qualquer pessoa que leia com atenção. Significava que quando Filipe IV prendeu 2.000 templários em outubro de 1307, a esmagadora maioria deles genuinamente não sabia o que os líderes da ordem sabiam. Não estavam protegendo segredos por lealdade ou por medo. Simplesmente não tinham acesso às informações mais sensíveis, porque o sistema havia sido projetado para que não tivessem. Os inquisidores podiam torturar quantos quisessem, e torturaram muitos, que a confissão que obtinham era real dentro dos limites do que o prisioneiro sabia, que era uma fração pequena do todo. O arquivo central, o conhecimento que estava na cúpula da hierarquia, estava protegido não por silêncio, mas por estrutura. Era inacessível para quem estava sendo interrogado, porque nunca havia sido acessível para eles em primeiro lugar. Isso explica algo que os historiadores do processo templário notam, mas raramente discutem diretamente: a estranha uniformidade das confissões. Os templários presos em 1307 confessaram uma lista de crimes que os inquisidores apresentavam a eles, incluindo cuspir na cruz durante cerimônias de iniciação, adorar um ídolo chamado Bafomete e praticar atos que a igreja considerava heréticos. Essas confissões foram obtidas sob tortura e mais tarde recantadas por muitos dos que as fizeram, incluindo o próprio Jacques de Molay, antes de ser queimado. Mas o que é realmente interessante nas confissões não é o que elas afirmam, é o que elas não afirmam. Nenhum dos 2.000 prisioneiros interrogados descreveu em detalhe o que a ordem havia encontrado sob o Templo de Salomão. Nenhum descreveu o conteúdo dos documentos que haviam partido em La Rochelle. Nenhum forneceu qualquer informação substantiva sobre o que os líderes da ordem chamavam de o que foi trazido da casa do rei. O silêncio sobre esses tópicos específicos, em meio a confissões relativamente detalhadas sobre outros aspectos da vida interna da ordem, é de uma consistência que não pode ser explicada apenas pelo fato de que ninguém sabia nada. Alguém sabia. Simplesmente não estava entre os 2.000 presos. A questão de quem estava acima dos 2.000 presos é uma das mais debatidas na historiografia templária e uma das menos resolvidas. A estrutura formal da ordem era relativamente bem conhecida: o grão-mestre no topo, abaixo dele, os visitadores que supervisionavam regiões geográficas, abaixo deles, os mestres provinciais de cada território, abaixo deles, os preceptores das casas locais. Essa hierarquia está documentada, mas existem referências em documentos externos à ordem, principalmente em crônicas e correspondências diplomáticas do século XIII, a uma camada acima do grão-mestre, uma instância de decisão que não tinha título formal nos documentos internos que sobreviveram, mas que claramente existia, porque as decisões mais importantes da ordem, aquelas que envolviam operações que não aparecem nos registros administrativos normais, eram tomadas por uma autoridade que não se identificava pelos títulos hierárquicos conhecidos. O historiador francês Alain de Murguet, que é provavelmente o maior especialista vivo em história dos Templários e que publicou em 2019 uma biografia monumental de Jacques de Molay, menciona essa camada não identificada num único parágrafo no meio de um capítulo sobre a estrutura organizacional da ordem,
descrevendo-a como uma possibilidade sugerida por evidências indiretas, que não pode ser confirmada com as fontes disponíveis. De Murger é um historiador de rigor excepcional e não afirma o que não pode provar. Mas o fato de que ele menciona essa possibilidade, mesmo que em termos cautelosos, é significativo, porque De Murger conhece as fontes primárias melhor do que quase qualquer pessoa viva, e não desperdiça espaço em suas análises com especulações que considera desprovidas de base. Se existia uma camada de liderança acima do grão-mestre formal, quem eram essas pessoas? Onde estavam em outubro de 1307? E para onde foram depois? São perguntas que não têm resposta nos arquivos disponíveis. Mas existe uma pista que fica sem elaboração na maioria das narrativas sobre a dissolução da ordem. Jacques de Molay, o último grão-mestre oficial dos Templários, foi preso em Paris em outubro de 1307, como todos os outros. Ele permaneceu preso por mais de 6 anos antes de ser queimado em março de 1314. Durante esses 6 anos, foi interrogado repetidamente, torturado, isolado e eventualmente convencido a confirmar confissões que depois recantou publicamente na fogueira. Mas durante todo esse período, nenhum interrogatório, por mais brutal que fosse, produziu qualquer informação sobre o paradeiro dos arquivos ou sobre o que havia partido em La Rochelle. 6 anos de interrogatório de um homem que certamente sabia, e nada. Ou ele havia realmente passado a informação sobre a localização apenas de forma oral, nunca escrita, para uma pessoa específica que não estava entre os presos, e genuinamente não sabia mais para onde a informação havia ido depois disso. Ou sabia e não disse. Em qualquer dos casos, o resultado é o mesmo. A informação não está nos registros do processo. Existe uma linha de pesquisa que está ativa hoje e que usa métodos que os historiadores do século XX não tinham disponíveis. Análise espectroscópica de pergaminhos, datação por carbono 14 de fragmentos documentais, análise de tintas e materiais de escrita, tecnologias que permitem ler textos apagados ou cobertos por camadas posteriores de escrita. Essas tecnologias estão sendo aplicadas a coleções de documentos medievais em toda a Europa, e em alguns casos, estão revelando textos que estavam invisíveis há séculos. Em 2018, uma equipe da Universidade de Copenhague aplicou imageamento multiespectral a uma coleção de pergaminhos do século XIII, preservados no Arquivo Nacional da Dinamarca. Pergaminhos que haviam sido reutilizados por escribas medievais que apagaram o texto original para escrever por cima. O que estava sob o texto visível, em 23 dos pergaminhos analisados, era correspondência em latim que os pesquisadores identificaram como proveniente de uma casa templária na Dinamarca, incluindo referências a instruções recebidas de uma autoridade central que os documentos não identificavam pelo nome, mas descreviam apenas como os que guardam. Os que guardam, não os que governam, não os que lideram, os que guardam. Essa formulação, em documentos que datam de aproximadamente 1280, sugere que os próprios membros da ordem entendiam sua função primária não como militar, nem como financeira, nem como religiosa, mas como custodial. Eles eram guardiões de algo. E o que estavam guardando era suficientemente importante para que a linguagem usada para descrevê-los em correspondência interna enfatizasse essa função acima de todas as outras. Os pesquisadores de Copenhague publicaram sua análise numa revista especializada em codicologia medieval em 2019. O artigo foi citado 8 vezes até hoje, todas por outros especialistas em codicologia. Nenhum veículo de divulgação científica ou jornalismo de cultura cobriu a descoberta. Isso é parte de um padrão mais amplo que vale a pena nomear diretamente. As descobertas mais substantivas sobre os templários nos últimos 20 anos foram publicadas em revistas acadêmicas especializadas, com tiragens pequenas e lidas por audiências minúsculas. O mercado popular de livros sobre templários é dominado por narrativas que priorizam o sensacional sobre o verificável, que misturam fatos históricos com especulação sem fazer a distinção clara, e que, portanto, criam um ambiente onde qualquer afirmação séria sobre o tema é automaticamente suspeita por associação. É um problema que os próprios historiadores sérios reconhecem e em relação ao qual se sentem impotentes, porque a solução exigiria que o público distinguisse entre Dan Brown e Alain de Murger,
entre livros vendidos em aeroportos e artigos em speculum. E essa distinção requer um nível de familiaridade com a literatura acadêmica que a maioria das pessoas razoavelmente não tem, e não tem razão para ter. O resultado prático é que a pesquisa séria sobre os arquivos templários continua avançando, muito lentamente, em publicações que chegam a alguns milhares de leitores no mundo inteiro, enquanto a versão popular da história permanece congelada numa narrativa de tesouros enterrados e sociedades secretas, que é entretenimento perfeitamente válido, mas que não corresponde ao que a evidência disponível realmente mostra. E o que a evidência realmente mostra é mais estranho e mais perturbador do que qualquer romance de aventura, porque não tem resolução, não tem o cofre finalmente aberto no capítulo final, não tem o pergaminho decisivo revelado numa cena dramática. Tem apenas o contorno de uma ausência que fica mais nítido quanto mais você olha, e que em alguns aspectos específicos se tornou mais nítido nos últimos anos, justamente porque as novas tecnologias de análise documental estão revelando mais do que estava visível antes. Não os documentos desaparecidos, mas a forma mais precisa do espaço que eles deixaram. Em 2022, o projeto Deeds, que é um banco de dados de documentos medievais ingleses mantido pela Universidade de Toronto, completou a indexação de aproximadamente 92 mil documentos do período entre 1000 e 1400, relacionados a propriedades e transações na Inglaterra medieval. Dentro desse corpus, os pesquisadores identificaram 347 documentos que faziam referência a transações ou acordos com os templários, mas que não tinham contrapartida nos arquivos conhecidos da Ordem. 347 documentos externos, que mencionavam documentos templários correspondentes, que simplesmente não existem em nenhum arquivo. A análise estatística desse padrão de ausência, publicada em 2023 por 2 pesquisadores do projeto, concluía que a probabilidade de que as lacunas fossem resultado de deterioração e perda aleatória era inferior a 1%. Inferior a 1%. O que sobra, quando você exclui o acidente, é a escolha. E a escolha, aplicada sistematicamente a documentos em múltiplos países ao longo de séculos, tem um nome que os pesquisadores do projeto Deeds usaram no seu artigo com toda a cautela acadêmica necessária, mas sem evitar a palavra. Eles chamaram de expurgo coordenado. Expurgo coordenado de arquivos templários em escala europeia. Publicado em 2023, numa revista acadêmica de história medieval britânica. Sem nenhuma cobertura jornalística de relevância. O expurgo coordenado pressupõe um coordenador. Pressupõe que alguém ou alguma instituição tomou decisões ativas sobre quais documentos deviam sobreviver e quais não deviam, em múltiplos países, ao longo de um período que se estende pelos séculos imediatamente seguintes à dissolução da Ordem. As instituições com capacidade para esse tipo de coordenação em escala europeia no século XIV e XV eram poucas. O papado era a mais óbvia. As monarquias nacionais envolvidas na dissolução, principalmente a francesa, a inglesa e a aragonesa, eram outras. E as ordens que sucederam os templários, particularmente os hospitalários, que herdaram a maior parte das propriedades templárias na Europa Ocidental, tinham tanto acesso quanto motivo para controlar o que chegava ao conhecimento público sobre a ordem que haviam absorvido. Os arquivos dos hospitalários, que hoje são a Ordem de Malta, estão em Valletta, na ilha de Malta, num arquivo que é reconhecidamente um dos mais importantes repositórios de história medieval do Mediterrâneo. O acesso a esses arquivos é possível, mas complicado. A Ordem de Malta é, como o Vaticano, um sujeito de direito internacional soberano, com imunidade diplomática e sem obrigação de conformidade com legislação nacional de acesso à informação de nenhum país. Os pesquisadores que trabalham nos arquivos de Valletta descrevem um ambiente de trabalho profissional e geralmente cooperativo, mas identificam consistentemente lacunas nas coleções do período imediatamente posterior a 1312, exatamente o período em que os hospitalários estavam absorvendo as propriedades e pessoal templários. A explicação oficial para essas lacunas é que muitos documentos foram perdidos durante o cerco otomano de Malta, em 1565, e durante o período napoleônico no final do século XVIII. Ambos os eventos são historicamente reais e causaram perdas documentais genuínas. Mas os historiadores que trabalham com coleções comparativas de múltiplos arquivos notam que as lacunas nos arquivos de Valletta
são sistematicamente concentradas em tópicos específicos relacionados à transferência de propriedades e pessoal templários, enquanto outros tópicos do mesmo período estão relativamente bem documentados. Deterioração aleatória não produz esse padrão. Seleção produz. Em 2016, um pesquisador maltês chamado Teresa Vela submeteu ao Arquivo de Valletta uma solicitação de acesso a uma coleção específica, catalogada como Registros de Recepção de Noviços, que deveria conter registros de admissão de novos membros à ordem hospitalária no período entre 1312 e 1350. Esses registros seriam historicamente valiosos, porque potencialmente identificariam ex-templários que haviam sido admitidos na ordem sucessora, o que permitiria rastrear a transferência de conhecimento e prática entre as duas ordens. A solicitação de Vela foi aprovada depois de 4 meses. Ela passou 3 semanas trabalhando com os documentos. O que encontrou foi uma coleção que cobria o período de 1322 a 1350, com razoável completude, mas que tinha uma lacuna completa para o período de 1312 a 1322, exatamente os 10 anos imediatamente seguintes à dissolução templária. 10 anos de registros de admissão simplesmente ausentes. Vela perguntou ao arquivista responsável sobre a lacuna. Foi informada de que os documentos desse período estavam em processo de restauração. Ela voltou 2 anos depois, em 2018. Os documentos ainda estavam em processo de restauração. Esse padrão específico, a lacuna precisamente posicionada nos anos imediatamente após a dissolução templária, aparece em arquivos de ordens religiosas em mais de um país. Não é coincidência geográfica. É uma janela temporal específica que parece ter sido tratada de forma especial por várias instituições independentes. Os 10 a 15 anos imediatamente após outubro de 1307 são os anos sobre os quais existe sistematicamente menos documentação do que deveria existir em todos os arquivos que tiveram contato com a questão templária. É como se existisse um acordo tácito, nunca declarado formalmente em nenhum documento que sobreviveu, de que esse período específico precisava de proteção documental especial. Um acordo que foi implementado de forma consistente o suficiente para ser visível 700 anos depois como padrão estatístico em bases de dados de documentos medievais. Quem tomou esse acordo? Quando? E em que termos? São perguntas que os arquivos disponíveis não respondem. Mas existe uma última peça nesse puzzle que raramente é mencionada e que é talvez a mais concreta de todas. Em 1314, o mesmo ano em que Jacques de Molay foi queimado em Paris, o Papa Clemente V morreu de causas que os registros médicos da época descrevem de forma vaga como doença intestinal aguda. Felipe IV da França morreu 8 meses depois, de causas igualmente vagas. O cronista Geoffroy de Paris, que registrou a execução de Molay, descreveu que o grão-mestre havia convocado tanto o Papa quanto o rei a se apresentarem perante o tribunal divino dentro de 1 ano, e que ambos haviam atendido à convocação. Essa história foi tratada por séculos como lenda edificante sobre a justiça divina. Mas existe um detalhe nos registros médicos medievais de ambas as mortes que os historiadores raramente discutem. Os sintomas descritos para Clemente V, e em menor detalhe para Felipe IV, são consistentes com envenenamento por compostos de arsênico administrados em doses baixas ao longo de um período de semanas. Não há como confirmar isso 700 anos depois, sem acesso a material biológico, que obviamente não existe mais. Mas a consistência sintomática existe, foi notada por pelo menos 2 historiadores da medicina medieval, e levanta uma pergunta que não tem resposta disponível. Se alguém decidiu eliminar tanto o Papa quanto o rei que haviam destruído a ordem, no mesmo ano em que o último grão-mestre foi executado, essa pessoa, ou essas pessoas, representavam uma continuidade organizacional que sobreviveu à dissolução oficial, que tinha recursos e acessos suficientes para agir no mais alto nível político europeu, e que não tinha interesse em ser identificada. Que é precisamente o tipo de organização que também teria interesse em garantir que determinados arquivos não fossem encontrados por pessoas erradas nos séculos seguintes. Isso não é afirmado como fato. É uma sequência de inferências baseadas em evidências fragmentárias que individualmente são inconclusivas, mas que juntas formam um padrão que é difícil de ignorar
sem um esforço deliberado de não ver. E é exatamente aí que a questão dos arquivos templários permanece hoje, em 2024, 717 anos após aquela manhã de outubro em que Felipe IV abriu os envelopes lacrados e descobriu que o que procurava não estava onde esperava encontrar. Permanece num espaço entre o documentado e o inferido, entre o que a pesquisa séria estabeleceu com rigor e o que essa pesquisa séria claramente indica, mas não pode ainda provar, num espaço que fica progressivamente menor à medida que as tecnologias de análise documental avançam e que bases de dados como o DIDS tornam visíveis padrões que antes eram invisíveis por falta de escala. O espaço está diminuindo. As respostas ainda não chegaram e os arquivos que as contêm continuam onde sempre estiveram, em algum lugar entre La Rochelle e a história, guardados por quem quer que sejam hoje os que guardam. Existe uma pergunta que os historiadores sérios sobre os templários raramente fazem publicamente, porque a resposta implica uma conclusão que a academia convencional prefere evitar. A pergunta é esta: por que uma ordem militar religiosa do século XII desenvolveu um sistema de compartimentalização de informação que rivaliza com as estruturas de inteligência do século XX? Organizações militares medievais não faziam isso. Ordens monásticas medievais não faziam isso. Nenhuma outra instituição do período tem uma estrutura organizacional que se aproxime remotamente do nível de sofisticação que Burgdorf identificou nos registros templários. E a resposta mais simples para por que os templários tinham essa estrutura é também a mais desconfortante. Porque tinham algo que precisavam proteger com um nível de sofisticação que nenhuma outra organização da época considerava necessário. O que quer que fosse, justificava um investimento institucional extraordinário em segurança de informação que era completamente atípico para o contexto histórico. Agora, existe uma segunda questão que decorre diretamente dessa. Se os templários tinham um sistema tão sofisticado de proteção de informação, por que qualquer parte dos seus documentos mais sensíveis sobreviveu? Por que não destruíram tudo antes que Filipe IV pudesse chegar? A resposta que a maioria dos historiadores dá é que não houve tempo suficiente, que as prisões em outubro de 1307 foram tão rápidas que não deixaram margem para destruição sistemática. Mas essa resposta não é completamente satisfatória, porque a frota de La Rochelle partiu com antecedência suficiente, porque os monges que sabiam que era sensível claramente tiveram tempo de mover o que precisava ser movido. Uma organização que conseguiu coordenar a saída de 20 navios numa única noite certamente teria conseguido queimar documentos se destruição fosse o objetivo. O objetivo não era destruição, era preservação. Eles queriam que o que tinham sobrevivesse. Simplesmente não queriam que sobrevivesse nas mãos de Felipe IV. Isso muda fundamentalmente a natureza da busca. Não estamos procurando o que foi destruído. Estamos procurando o que foi deliberadamente preservado por pessoas que acreditavam que tinha valor suficiente para justificar o risco de transportar durante uma fuga. E pessoas que acreditam que algo tem esse nível de valor não o escondem num lugar aleatório. Escondem num lugar onde pode ser encontrado pelas pessoas certas, em condições certas. Constroem ao redor dele uma estrutura de custódia que pode sobreviver ao tempo. E deixam, necessariamente, rastros dessa estrutura, porque qualquer sistema de custódia que funciona ao longo de séculos deixa rastros, mesmo que sejam rastros deliberadamente obscuros. Os rastros existem. Aparecem em lugares surpreendentes e sempre de forma fragmentária, nunca completa o suficiente para ser conclusiva, mas consistente o suficiente para ser padrão. Um dos mais intrigantes aparece na Escócia. Em 1309, 2 anos depois das prisões na França, o rei Robert Bruce da Escócia foi excomungado pelo Papa Clemente V por ter assassinado um rival político numa igreja. A excomunhão tinha uma consequência prática imediata. Tornava ilegal em todo o mundo cristão dar abrigo a qualquer pessoa que o Papa declarasse inimiga da igreja. E o papado estava naquele momento no meio do processo de dissolução dos templários. O que significa que a Escócia excomungada de Robert Bruce era tecnicamente o único território na Europa Ocidental onde templários foragidos podiam chegar sem que as autoridades locais tivessem obrigação canônica de entregá-los. Acidente feliz de timing histórico.
ou algo que foi calculado com antecedência por pessoas que sabiam que precisariam de um refúgio fora do alcance da lei eclesiástica? Não existe prova documental de que templários franceses chegaram à Escócia após outubro de 1307. Mas existe algo que não é prova, mas é evidência de outro tipo. A Chapela de Roslin, construída pelo nobre escocês William Sinclair, começando em 1446, um século e meio depois das prisões, contém uma quantidade extraordinária de simbolismo que os pesquisadores de história da arte identificam como diretamente relacionado à iconografia templária. Não vagamente relacionado, diretamente, com especificidade de referências que pressupõem conhecimento de conteúdo interno da ordem que não estava disponível em fontes públicas do período. A família Sinclair tinha conexões documentadas com a Ordem de Santo André de Chardon, uma ordem escocesa com laços institucionais com os hospitalários que haviam sucedido os templários. E William Sinclair, o construtor da capela, aparece em documentos da época como possuidor de uma biblioteca particular, descrita por contemporâneos como contendo volumes de origem desconhecida, em quantidade incomum para um nobre escocês do período. O historiador Robert Cooper, curador do Grande Arquivo da Grande Loja da Escócia em Edimburgo, publicou em 2006 um estudo sobre as conexões entre Roslin e os Templários, que foi cuidadoso em separar evidência de especulação. Cooper é maçom, o que seus críticos usam para desqualificar seu trabalho, mas seus métodos históricos são sólidos e suas fontes são verificáveis. O que ele documentou foi que a família Sinclair tinha acesso à informação arquitetônica e iconográfica que não pode ser explicada pelas fontes conhecidas disponíveis na Escócia do século XV. De onde veio essa informação é uma pergunta que Cooper deixou em aberto, não por evasão, mas porque honestamente não encontrou resposta documental suficiente para fechá-la. Mas a pergunta em aberto é ela mesma informativa, porque delimita um espaço de conhecimento que alguém na Escócia do século XV claramente possuía, e que não veio de nenhuma fonte que os arquivos atuais conseguem identificar. Existe um segundo rastro que aparece na Suíça, e que é ainda menos discutido do que a questão escocesa. A Confederação Helvética, que é o ancestral direto da Suíça moderna, foi fundada em agosto de 1291, 16 anos antes das prisões templárias. Mas o evento que consolidou a Confederação como entidade política viável foi a Batalha de Morgarten, em 1315, 2 anos após a dissolução oficial dos Templários. Nessa batalha, um exército confederado de aproximadamente 1.500 homens derrotou completamente uma força do Duque Leopoldo da Áustria, que os relatos da época estimam entre 8.000 e 12.000 soldados. A proporção é de aproximadamente 1:6, ou 1:8, a favor dos derrotados. Para uma batalha medieval em terreno aberto, esse resultado é explicável por vantagem tática do terreno. Mas Morgarten não foi em terreno aberto. Foi num desfiladeiro de montanha, e a tática usada pelos confederados, um uso combinado de alabardas e piques numa formação específica que bloqueava o uso da cavalaria austríaca, era uma tática que não tinha precedente documentado na história militar suíça anterior. Era, no entanto, uma tática que tinha precedente na história militar dos Templários, que haviam desenvolvido formações específicas para enfrentar cavalaria pesada durante décadas de combate na Terra Santa. Essa conexão foi notada pelo historiador militar britânico Sir Charles Oman no seu estudo clássico sobre guerra medieval do século XX, onde a mencionou como curiosidade histórica sem elaborar. Oman não estava sugerindo uma conexão direta entre Templários e a Batalha de Morgarten, mas a curiosidade que ele identificou é real, e quando combinada com outros fragmentos, incluindo o fato de que vários cantões suíços originais tinham em seus territórios propriedades que haviam pertencido aos Templários e que foram transferidas formalmente para os hospitalários, mas permaneceram sob administração local com pouca interferência, começa a sugerir uma presença que não é documentada formalmente, mas que deixou rastros na história militar e administrativa da região. Nenhum historiador sério afirma que os Templários fundaram a Suíça. Essa é uma teoria popular sem base documental adequada. Mas a versão mais cuidadosa da questão, que alguns templários sobreviventes possam ter encontrado refúgio em territórios que eventualmente se tornaram a Confederação Helvética e que sua presença possa ter influenciado desenvolvimentos militares e organizacionais específicos,
Essa versão tem evidências fragmentárias suficientes para ser levada a sério como hipótese histórica, mesmo que não possa ser confirmada com as fontes disponíveis. E os arquivos que poderiam confirmar ou refutar essa hipótese incluem coleções nos arquivos federais suíços em Berna e nos arquivos cantonais de Uri, Schwyz e Unterwalden, os 3 cantões originais, onde pesquisadores identificaram lacunas específicas nos registros do período entre 1312 e 1340, que não têm explicação documental satisfatória. As lacunas estão lá. O que as criou não está nos arquivos disponíveis. Vamos falar de algo que está disponível. Porque é importante não perder de vista que existe pesquisa concreta sendo feita e que alguns resultados chegaram ao público, mesmo que de forma fragmentária. Em 2020, uma equipe internacional liderada pela professora Ellen Nicholson, da Universidade de Cardiff, completou um projeto de 10 anos de digitalização e análise de documentos templários preservados em arquivos britânicos. O projeto se chamava The Templars and Their Legacy e produziu uma base de dados de aproximadamente 14.000 documentos relacionados à presença templária na Grã-Bretanha entre 1118 e 1312. Nicholson é uma das maiores especialistas vivas em história dos templários, e sua metodologia é rigorosa. O que a base de dados revelou, quando analisada estatisticamente, foi um padrão de referências cruzadas que apontava para a existência de uma coleção central de documentos que os arquivos britânicos da Ordem referenciavam repetidamente, mas que nunca havia sido localizada em nenhum arquivo britânico. Os documentos britânicos tratavam essa coleção central como uma autoridade, citavam-na em decisões administrativas, referenciavam-na em correspondência, mas o paradeiro físico dessa coleção nunca é indicado nos documentos periféricos. Ela simplesmente é, sem localização, sem descrição, sem nenhuma indicação de onde estava guardada. Nicholson descreveu esse achado numa apresentação na Conferência Anual da Society for the Study of the Crusades and the Latin East em 2021, e a reação do público acadêmico presente foi, segundo relatos de participantes, de reconhecimento silencioso. Não surpresa. Reconhecimento. Como se outros pesquisadores em outras regiões houvessem encontrado o mesmo padrão nas suas próprias coleções e simplesmente nunca tivessem tido a oportunidade de articulá-lo com dados de escala suficiente. A apresentação de Nicholson foi a primeira vez que esse padrão foi descrito com rigor quantitativo suficiente para ser publicado em forma acadêmica. O artigo subsequente foi publicado em 2022 no Journal of Medieval History e citado 43 vezes desde então, que para um artigo de história medieval é uma taxa de citação excepcionalmente alta, indicando que tocou em algo que muitos pesquisadores estavam esperando ver articulado formalmente. O que esse artigo não responde é onde está a coleção central que os documentos britânicos referenciavam. Nicholson especulou cautelosamente, no final do artigo, que a coleção poderia corresponder ao que havia partido de La Rochelle em 1307, que os documentos britânicos eram essencialmente as extremidades periféricas de uma rede cujo centro havia sido deliberadamente removido antes das prisões. Se ela estiver certa, então os 14.000 documentos que ela e sua equipe passaram 10 anos digitalizando e analisando são basicamente as notas de rodapé de um texto central que ninguém leu em 700 anos. As notas sobreviveram. O texto não apareceu. Existe uma última dimensão dessa história que não foi discutida ainda, e que é, talvez, a mais concreta em termos de implicações para o presente. Os Templários não eram apenas uma organização militar e financeira. Eram também uma organização com propriedades imobiliárias extensas em toda a Europa e no Oriente Médio, com instalações físicas que, em muitos casos, sobreviveram à dissolução da ordem e continuam existindo hoje em formas modificadas. Algumas dessas instalações têm subterrâneos que nunca foram completamente arqueologicamente investigados. Não por falta de interesse, mas por falta de permissão. A Temple Church, em Londres, construída pelos Templários no século XII e ainda em pé no centro da cidade, tem câmaras subterrâneas cuja extensão completa nunca foi mapeada arqueologicamente, porque a Church está em uso ativo como local religioso, e os responsáveis pela sua gestão nunca autorizaram uma escavação sistemática. O Castelo de Ponferrada, na Espanha,
que foi sede principal dos Templários na Península Ibérica, tem subterrâneos que uma equipe arqueológica espanhola começou a investigar em 2004 e parou em 2006, depois que a Junta de Castilla e León retirou o financiamento sem explicação pública satisfatória. O Castelo dos Templários em Tomar, que mencionamos antes, foi objeto de uma proposta de investigação arqueológica sistemática submetida à Direção-Geral do Patrimônio Cultural Portuguesa em 2015, por uma equipe da Universidade de Coimbra. A proposta foi aprovada em princípio em 2017 e ainda aguarda autorização formal de execução em 2024. 7 anos de aprovação em princípio, sem autorização de execução. A Direção-Geral não forneceu explicação pública para o atraso. O professor responsável pela proposta, que pediu para não ser identificado numa comunicação com um jornalista português em 2022, disse apenas que havia recebido indicações informais de que a proposta gerava sensibilidade em níveis administrativos, que ele não esperava que uma escavação arqueológica de rotina gerasse. Sensibilidade em níveis administrativos que não esperava para uma escavação de rotina. Essa frase, dita por um arqueólogo português descrevendo uma proposta de investigação de um castelo medieval, é o tipo de detalhe que fica na cabeça quando você conhece o contexto mais amplo. Porque o contexto mais amplo é que em múltiplos países, em múltiplos tipos de instituição, em múltiplos períodos históricos, qualquer investigação que chegue perto de determinadas questões relacionadas aos templários encontra a resistência de uma consistência que não pode ser explicada apenas por burocracia normal, financiamento limitado ou falta de interesse acadêmico. A resistência é sistemática. E sistemas não surgem do nada. Alguém os construiu. Alguém os mantém. E enquanto são mantidos, as perguntas que poderiam ser respondidas por uma escavação em Tomar, por acesso completo aos arquivos de Valeta, por digitalização sem restrições das coleções templários nos arquivos nacionais de 6 países europeus, essas perguntas permanecem onde sempre estiveram, abertas, esperando. Com 717 anos de paciência acumulada, que nenhuma instituição moderna conseguiu ainda esgotar. Tem um aspecto da história dos Templários que quase nunca aparece nas discussões sobre seus arquivos desaparecidos, e que, quando você entende, muda completamente a escala do problema. Os Templários não eram apenas uma organização europeia com operações no Oriente Médio. Eram uma rede de inteligência funcional que operava simultaneamente em territórios muçulmanos, cristãos e judaicos, com membros que falavam árabe, hebraico, grego, latim e diversas línguas vernáculas, com acesso a centros de conhecimento que o resto da Europa simplesmente não conseguia alcançar. A Biblioteca de Alexandria havia sido destruída séculos antes, mas o conhecimento que ela havia contido não havia desaparecido completamente. Havia se dispersado, sobrevivido em fragmentos em mosteiros coptas no Egito, em academias islâmicas em Bagdá e Cairo, em comunidades judaicas espalhadas pelo Mediterrâneo. Os Templários, durante 90 anos de presença na Terra Santa, tiveram acesso a essas fontes de uma forma que nenhuma outra organização europeia do período teve. E eles usaram esse acesso de forma sistemática. Existe documentação fragmentária, principalmente em fontes árabes do período, de que membros da ordem mantinham relações com estudiosos islâmicos que iam muito além do que as tensões militares da época tornavam oficialmente aceitável. Ibn Jubayr, o geógrafo e viajante árabe que visitou o Levante em 1184, descreveu em seu diário de viagem encontros com membros da ordem que demonstravam familiaridade com textos filosóficos árabes que não haviam sido traduzidos para o latim naquele período. Ele não elaborou sobre o contexto dessas interações, mas o simples fato de que ele as registrou indica que eram notáveis o suficiente para merecer menção. E se membros da ordem estavam lendo textos filosóficos árabes que o resto da Europa não conhecia, o que mais estavam lendo? E para onde esses textos foram quando a ordem foi dissolvida? A resposta parcial a essa pergunta está na história da tradução medieval, que tem uma cronologia muito específica que a maioria das pessoas nunca examina com atenção. No século XII e no início do século XIII, uma série de textos filosóficos e científicos gregos e árabes foi traduzida para o latim pela primeira vez, tornando-se disponível para os estudiosos europeus e transformando o que os historiadores chamam de renascimento do século XII. Esse processo de tradução
aconteceu principalmente em dois lugares: Toledo, na Espanha, onde tradutores trabalhavam com textos árabes preservados pela civilização islâmica ibérica, e na Sicília, onde a corte normanda mantinha uma tradição de intercâmbio cultural entre cristãos, muçulmanos e judeus. Mas existe uma terceira fonte que os historiadores da tradução medieval raramente discutem com a mesma atenção. Os textos que chegaram à Europa através de canais não identificados, sem procedência clara, sem tradutores conhecidos, que apareceram em bibliotecas europeias no século XIII como se tivessem surgido do nada. Vários desses textos foram posteriormente identificados como traduções de obras que estavam disponíveis na Terra Santa durante o período de presença templária, mas que não tinham rota de transmissão identificável através dos centros de tradução conhecidos de Toledo e Sicília. Quem os trouxe, quando e através de que canal, são perguntas que a história da tradução medieval não consegue responder com os documentos disponíveis. Mas a janela temporal é consistente com o período de máxima atividade templária no Levante, entre 1140 e 1280. E a implicação, que a ordem pode ter funcionado como canal de transmissão de conhecimento filosófico e científico do mundo islâmico para a Europa cristã, não é afirmada formalmente por nenhum historiador da tradução medieval, mas tampouco foi descartada. Está simplesmente no espaço onde a evidência disponível não é suficiente para a conclusão definitiva, e onde a pesquisa adicional exigiria acesso a arquivos que não estão completamente abertos. Existe um nome específico nessa história da transmissão de conhecimento que aparece de forma perturbadoramente consistente nos fragmentos disponíveis. O nome é Fibonacci. Leonardo de Pisa, que o mundo conhece como Fibonacci e que introduziu os numerais arábicos no mundo ocidental através do seu Liber Abaci, publicado em 1202, descreveu no prefácio desse livro que havia aprendido o sistema numérico durante viagens ao norte da África e ao Oriente Médio, em companhia do seu pai, que era um funcionário da República de Pisa, com interesses comerciais no Mediterrâneo Oriental. O que o prefácio não descreve é que o Mediterrâneo Oriental em que o pai de Fibonacci operava comercialmente era exatamente o território controlado pelos templários durante esse período, e que os templários eram os principais banqueiros internacionais da região, com quem qualquer comerciante de Pisa, com operações no Levante, certamente tinha contato extenso. Se Fibonacci teve acesso ao sistema numérico árabe através de contatos com a rede templária, não há como provar isso com os documentos disponíveis. Mas a hipótese não é descabida e nunca foi investigada de forma sistemática, em parte porque exigiria acesso a arquivos templários que não existem nos repositórios públicos. Isso pode parecer uma digressão muito distante da questão original dos arquivos, mas não é. É exatamente o ponto central. O que os templários guardavam não era apenas correspondência diplomática e registros financeiros. Era uma rede de conhecimento que conectava o mundo cristão medieval ao mundo islâmico e judaico, de formas que eram politicamente e teologicamente explosivas para a época, e que permanece historicamente subestimada hoje, porque os documentos que documentariam essas conexões estão nos arquivos que não foram encontrados. Cada peça de conhecimento que sabemos que chegou à Europa através de canais não identificados no século XII e XIII é potencialmente uma ponta de um fio que leva de volta ao arquivo central que os navios de La Rochelle carregaram numa noite de outubro de 1307. E o volume de conhecimento que chegou através de canais não identificados nesse período é, segundo os especialistas em história da tradução medieval, substancialmente maior do que o que chegou através dos canais documentados de Toledo e Sicília. Substancialmente maior. Isso significa que existe uma história inteira da transmissão intelectual medieval que não foi escrita, porque as fontes necessárias para escrevê-la não estão acessíveis. Uma história que, se pudesse ser escrita, mudaria nossa compreensão de como o pensamento europeu medieval se desenvolveu, de onde vieram as ideias que eventualmente alimentaram o Renascimento, e de qual era o papel real de uma organização que o mundo registrou principalmente como força militar, mas que pode ter sido, antes de mais nada, um canal de transmissão cultural operando em escala continental durante quase 2 séculos. A professora Anne Gilmore Bryson, da Universidade de Melbourne, que passou décadas trabalhando com os registros dos interrogatórios templários, publicou em 2001
um artigo que tocou tangencialmente nessa questão de uma forma que ainda não recebeu a atenção que merece. Ela identificou que em aproximadamente 230 dos interrogatórios que analisou, quando os inquisidores faziam perguntas sobre as cerimônias de iniciação da ordem, os templários interrogados usavam uma terminologia específica para descrever o que chamavam de o que foi transmitido, que era inconsistente com a terminologia cristã medieval padrão, e consistente com uma tradição de transmissão de conhecimento que os estudiosos identificam como tendo origem em fontes islâmicas e judaicas do século X e XI. A terminologia em si não era necessariamente herética, era simplesmente estranha para cristãos medievais do século XIV, que reconheciam a linguagem como vinda de uma tradição diferente da sua, sem conseguir identificá-la precisamente. Gilmore Bryson não tirou conclusões dramáticas desse achado. Apenas o documentou e observou que precisava de investigação adicional. 23 anos depois, essa investigação adicional ainda não aconteceu de forma sistemática. Agora vamos dar um passo atrás e olhar para o quadro completo, porque às vezes é fácil perder a perspectiva quando estamos mergulhados nos detalhes. O que temos é o seguinte: uma organização que existiu por 190 anos, que operou simultaneamente em 12 países, que tinha a estrutura financeira mais sofisticada da Europa medieval, que tinha acesso a fontes de conhecimento que o resto da Europa não tinha, que desenvolveu um sistema de proteção de informação que não tem paralelo na história medieval e que, quando foi dissolvida, conseguiu remover a parte mais sensível dos seus arquivos de forma tão eficiente que 700 anos de pesquisa histórica não conseguiram localizá-la. Essa organização não era uma associação de monges guerreiros primitivos lutando por fé num deserto distante. Era uma estrutura institucional de uma sofisticação que rivaliza com qualquer organização moderna em termos de gestão de informação, inteligência e logística. E o que essa estrutura escolheu preservar a qualquer custo, incluindo o custo de arriscar 20 navios numa travessia noturna, enquanto as forças do rei mais poderoso da Europa fechavam em cima deles, esse é o centro do mistério que todos os fios que discutimos convergem, mas nunca alcançam. Existe um historiador que passou mais tempo pensando sobre o que estava nesses navios do que qualquer outro que conheço, e que chegou a uma conclusão que é ao mesmo tempo surpreendentemente simples e impossível de verificar com os dados disponíveis. Seu nome é Thomas W. Parker, historiador americano independente que publicou em 2014 um livro chamado The Knights Templar in England, que é rigoroso na sua metodologia, mas que termina com um capítulo especulativo que o próprio Parker reconhece como ultrapassando o que as fontes permitem afirmar com certeza. Nesse capítulo, Parker argumenta que o que os templários guardavam não era um único objeto ou uma única coleção de documentos. Era um método. Um sistema de organização e transmissão de conhecimento que havia sido desenvolvido ao longo de décadas de contato com tradições intelectuais que a Europa cristã considerava incompatíveis com a fé, e que esse método era o que tornava os documentos templários verdadeiramente inestimáveis, não o conteúdo específico de nenhum documento individual, mas o sistema que dava a esse conteúdo coerência e significado. Parker comparava isso ao que acontece quando você tem as peças de um quebra-cabeça, mas não tem a imagem na caixa. As peças individuais têm valor limitado. O valor real está no sistema que permite montá-las. E os templários haviam desenvolvido, ao longo de 190 anos, o sistema. A chave para ler o que haviam coletado. Sem essa chave, os documentos seriam basicamente incompreensíveis para qualquer pessoa que os encontrasse sem o treinamento necessário para interpretá-los. O que explicaria por que não foram simplesmente destruídos quando tornaram o seu transporte arriscado. Sem a chave, eram inofensivos para quem os encontrasse. Mas com a chave, para quem tivesse sido treinado para usá-la, eram algo que justificava qualquer risco. Essa hipótese de Parker é especulativa, ele mesmo admite. Mas é consistente com um dado concreto que ele documenta no mesmo capítulo. Os registros de admissão de novos membros à ordem que sobreviveram em arquivos externos mostram um processo de iniciação que tinha pelo menos 3 níveis distintos de conteúdo, sendo que cada nível só se tornava acessível depois de um período mínimo de experiência no nível anterior. O primeiro nível era o que a maioria dos membros conhecia,
as práticas religiosas e militares que qualquer templário seria capaz de descrever num interrogatório. O segundo nível envolvia o que as fontes chamam de interpretação interior, um conjunto de práticas que pressupunha familiaridade com o primeiro nível e que era transmitido apenas verbalmente, nunca por escrito. O terceiro nível, que Parker identifica através de referências indiretas em talvez 40 ou 50 documentos de toda a sua base de pesquisa, é descrito consistentemente como o que não tem nome, uma formulação que em tradições de conhecimento esotérico de várias culturas denota exatamente o que Parker suspeitava. Um sistema ou método que não pode ser descrito em linguagem ordinária, porque foi projetado para ser experienciado e transmitido de forma direta, de uma pessoa que o compreende para uma que está pronta para compreendê-lo. O que não tem nome. Em 40 ou 50 documentos separados, em contextos diferentes, em períodos diferentes, membros de uma organização medieval descrevem dessa forma idêntica o nível mais profundo do que guardavam. Não como um texto, não como um objeto, não como uma doutrina, como algo que não tem nome. E essa formulação, combinada com tudo mais que discutimos, com as lacunas sistemáticas nos arquivos, com a compartimentalização sofisticada da informação, com a decisão de preservar em vez de destruir, com a construção de uma estrutura de custódia que aparentemente sobreviveu à dissolução oficial por pelo menos algumas décadas, aponta para uma questão que vai além dos limites do que a historiografia convencional se permite perguntar. Não o que estava nos documentos, mas o que os documentos apontavam. O que eles eram instrumento para transmitir, não como informação, mas como algo que a informação preparava o terreno para receber. Em 2024, existe uma pesquisadora na Alemanha que está trabalhando nessa questão de uma forma que nenhum pesquisador anterior havia tentado. Seu nome é Professorin Ulrike Ritzerfeld, da Freie Universität Berlin, e seu projeto, financiado pela Deutsche Forschungsgemeinschaft, com um grant de 840 mil euros, concedido em 2022, está construindo um banco de dados de referências cruzadas entre todos os documentos templários conhecidos em 21 arquivos europeus, com o objetivo específico de mapear o que ela chama de a topografia das ausências. Não o que existe nos arquivos, mas a forma precisa do que não existe, usando as referências nos documentos sobreviventes para reconstruir o contorno dos documentos que desapareceram. É o mesmo método que os pesquisadores do DIDS usaram, mas em escala muito maior e com sofisticação metodológica significativamente maior. O projeto tem duração prevista de 5 anos, e os primeiros resultados preliminares devem ser publicados em 2026. Ritzerfeld deu uma entrevista à revista alemã Die Zeit, em março de 2023, quando o projeto ainda estava na fase inicial. Ela disse algo que ficou, e que merece ser citado diretamente porque captura algo que nenhum dos outros pesquisadores que mencionamos articulou com essa clareza. Ela disse que a questão dos arquivos templários era interessante não apesar da impossibilidade de resolvê-la com as fontes disponíveis, mas por causa dessa impossibilidade. Porque o que a impossibilidade de resolver revelava era que em algum momento do passado, alguém fez um esforço extraordinário para garantir que determinadas perguntas não pudessem ser respondidas usando os métodos normais de pesquisa histórica. E que um esforço tão extraordinário, sustentado ao longo de tanto tempo, em tantos lugares, só faz sentido se o que estava sendo protegido era extraordinário na mesma proporção. Ela não estava afirmando saber o que era esse extraordinário. Estava apenas observando que a escala da proteção é ela mesma uma forma de evidência sobre a escala do que está sendo protegido. E que quando o projeto dela terminar em 2026 e a topografia das ausências estiver mapeada com a precisão que a metodologia permite, a imagem resultante vai finalmente mostrar, com uma clareza que nenhuma pesquisa anterior conseguiu, a forma exata do que 700 anos de silêncio institucional foi construído para esconder. Não o conteúdo, a forma. E às vezes, a forma é suficiente para entender o que a ausência guarda.